formação de hoje, para a nossa aula, nosso encontro de hoje, decidimos que falaríamos de alguns pontos sensíveis da fé, começando falando de oração, vida de Santa Teresinha, de Nossa Senhora, e hoje vai ser importante nós pontuarmos algumas coisas sobre a Eucaristia, a presença real de Jesus na Eucaristia. É um sacramento que muitas das vezes é tão vilipendiado, tem uma não sei se vocês percebem, uma falta de fé, uma descrença na presença real, como se fosse qualquer coisa que se estivesse celebrando, ou até mesmo qualquer coisa que estivesse ali não tendo aquela concepção de presença real. Puxando aqui um pouquinho do Padre Paulo Ricardo, de uma das coisas que ele falou uma vez, e que eu acho muito interessante e pertinente trazer agora, logo de início, é que ele questionando por que se faz a genuflexão quando se entra na igreja, né? E que para Jesus isso não influencia nada, mas e com a nossa fé, né? Isso me faz refletir muito, né? Qual o valor realmente que eu dou a este sacramento, né? E se eu tenho procurado a não me acostumar com o sagrado. Nosso mundo tão relativismo, onde tudo é permitido, onde vale mais o sentimento. Então, colocar um pouco de razão, colocar um pouquinho mais de, com certeza, fé, vamos perceber que é muito plausível, né, acreditar na presença real de Jesus na Eucaristia, né, não só pelos livros que vemos de teologia, mas também, né, pela história de como ela foi contada. Nós vamos ver aqui, tanto no capítulo 6 de João, o capítulo inteiro, né? Eu vou fazer uma parada no capítulo inteiro porque ele é muito interessante, tem algum aspecto e algumas nuances que por vezes nós deixamos passar desapercebido. E também o livro, né, A Fé Explicada, de Léo Treze. Eu já tenho esse livro já há bastante tempo, e ele tem uma parte, quando ele vai falar da Eucaristia, que é muito interessante. Eu quero começar então, né, nessa parte aqui de Léo Treze, quando ele vai falar da presença de Jesus na Eucaristia. Tá? Logo no início do capítulo, ele vai falar da substância e acidente, para entendermos um pouquinho a Eucaristia como um fenômeno, né, como uma realidade, um milagre perpétuo acontecendo, né, que não é o mesmo sacrifício da cruz, não são outros sacrifícios, é o mesmo sacrifício da cruz, de forma incruenta. Ele vai falar das substâncias e dos acidentes, né? E ele vai citar como exemplo a água, né? Que ela tem a mesma substância, H2O, mas as aparências dos acidentes podem ser diferentes. Pode estar no estado líquido, sólido e gasoso, mas a substância é a mesma, é o H2O, né? Também ele traz outro exemplo como a madeira, né? Que a substância é madeira, mas em algumas madeiras ela se faz papel, ou seja, mudou-se aqui, nesse caso, a substância antes madeira e depois a substância vai ser o papel, né? Com a Eucaristia, com Jesus presente na Eucaristia, a substância muda, é uma transubstanciação, porém as aparências e os acidentes continuam mesmo. O pão vai permanecer pão, as aparências de pão. O vinho vai permanecer as aparências de vinho, gosto de vinho, a cor. Então, os acidentes serão os mesmos, mas a substância, ela muda completamente. Tanto é que é a transubstanciação. E se nós levarmos para a palavra de Deus, a transubstanciação, ela é possível sim. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformar a água em vinho. Quando ele transforma a água em vinho, ele mudou de substância, né? Então Jesus já no início, no seu primeiro milagre, ele mostra que é possível a transubstanciação, e nós vamos ver no decorrer de João 6, né, como, né, João 6 que vai ser o final, vai terminar um discurso belíssimo sobre o pão da vida, mas antes acontecem dois fatos que são muito importantes, e a gente vai percebendo conforme nós vamos tomando consciência de alguns detalhes. Bom, continuando, né, Léo Treze vai dizer assim: a presença de Jesus na Eucaristia, sob as dimensões tão pequenas e em tantos lugares ao mesmo tempo, parece suscitar
duas aparentes dificuldades, né? Como ele vai falar, Jesus, ele é Deus, ele está em todos os lugares como Deus, ele é onipresente, porém na Eucaristia ele está de uma forma substancial. Como pode um corpo humano estar presente num espaço tão pequeno? Essa vai ser a primeira pergunta, a primeira indagação que ele vai fazer. A segunda, como pode um corpo humano estar em vários lugares ao mesmo tempo? Estas dificuldades, é claro, são apenas aparentes. Deus assim o fez, portanto, pode ser feito. Deve-se recordar que Deus é o autor da natureza, o amo e o Senhor da criação. As leis físicas do universo foram estabelecidas por Ele, e Ele pode suspender a sua ação se assim o quiser, sem que o seu poder infinito tenha que fazer nenhum esforço. Olha que lindo, olha que preciosidade, né? Onde Deus ele cria tudo, ele cria as leis, até mesmo as leis da física, e ao mesmo tempo ele pode suspender isso, né? E isso então já cai por terra as duas dúvidas: como é que um corpo humano, né, que Jesus é totalmente Deus e totalmente homem, cabe dentro de um pão? E esse pão fracionado, se são vários, né? Jesus, não, é Jesus por inteiro que está ali, é Jesus inteiro que está ali, que se faz presente, né? É algo que é permitido a Deus fazer, porque para as leis da física isso, né, não vai interferir. E é muito triste muitas vezes vendo quando as pessoas elas não têm esse valor à Eucaristia. Eu não sei se vocês lembram, uma época atrás fizeram uma procissão com um ostensório e que Jesus Eucarístico estava entrando num drone. O ostensório preso num drone entrando pela igreja, gente. Né? É assim é aquele negócio da pertença, né? De perder o sentido do sagrado, né? Então, ou seja, não dar a devida realeza, né, a quem é devida a aparência de pão, mas é Jesus que está ali presente, não é um brinquedo, né? E um outro também em que, né, se dança com o ostensório na mão. Então é um pouco de relativismo, né, impregnado, né? Muito relativismo. É muito relativismo, né? Então seria muito importante para nós termos a consciência de que, né, se realmente eu acredito que Jesus está ali presente na Eucaristia, qual deve ser a minha reverência ao Senhor e autor da vida, né? Aquele que me criou, aquele que quer me salvar e aquele que me alimenta, né? Nós não merecemos, mas Deus assim, Ele nos alimenta. Bom, já nesse primeiro momento, já falando dessas particularidades, né, dos acidentes e das substâncias, né, eu vou partir para João capítulo 6, verso 1. Peço licença a vocês porque vai ser um pouco extenso a leitura, porque eu vejo que João 6 é que praticamente ele é todo eucarístico, apesar de o início não parecer, mas logo depois nós vamos perceber que as coisas se conectam, né? Quando Jesus ele vai pensar no discurso do pão da vida, né? Antes, os apóstolos eles vão relatar para o João, né, dos outros evangelhos dele, que vai ter esse relato do discurso do pão da vida, e ele vai, né, olhar a realidade daquele momento e vai fazer atos que vai remeter ao discurso do pão da vida, que depois, quando nós olharmos para trás, nós vamos ver que tudo faz sentido, né? Primeiro vai ser a multiplicação dos pães. Isso é lógico que isso vai remeter à Eucaristia, a multiplicação do pão, tá? Então lá no verso 1 já vai dizer assim, ó: depois disso, atravessou Jesus ao lago da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu ao monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa
festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que deveria fazer. Filipe respondeu: 200 denários de pão não lhe bastam para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Voltando a Leo XIII, né? Como ele era o autor da vida, ele criou as leis da física. Ele pode muito bem suspender as leis a qualquer momento, né? Então vamos ver que isso vai acontecer na multiplicação dos pães. O que Jesus vai dizer? Fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida, distribuiu às pessoas que estavam sentadas e igualmente dos peixes lhe deu o quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram e dos pedaços dos 5 pães e cevadas que sobraram, encheram 12 cestos. Ora, Jesus ele começa a alimentar o povo com o pão. Ele mostra que ele tem o poder sobre o pão, que de 5 pães e 2 peixes ele alimentou 5.000 homens, né? Suspendendo as leis da física, né? Ele vai fazer um grande milagre. E as pessoas nesse momento eles não vão atrás de milagre, mas eles vão atrás de saciar a sua fome. E Jesus ele não quer somente saciar a nossa fome, né? A fome corporal, a fome do pão, propriamente a comida, mas ele quer saciar a nossa alma, né? E o pão que ele vai dar é o seu corpo e o seu sangue, né? E a partir daí, né, ele vai, né, dando continuidade a alguns aspectos. Bom, já vemos que Jesus ele tem essa faculdade de multiplicar os pães, ok? Depois o que Jesus vai fazer? O que vai vir logo após a multiplicação dos pães? Jesus ele anda sobre as águas. Desculpa. É necessário ativar o Wi-Fi e conectar-se a uma rede de e-mail. Telefone de vez em quando dá isso. Erro de percurso. Vai engatar o carro. Bom. Os caras deixa eu ver aqui, o telefone, porque isso ele vai ficar. Toda vez que eu falar, ele vai. E olha que a internet não está nem ligada. Bom, o que Jesus vai fazer? Ele vai, no versículo 16, Jesus ele anda sobre as águas. Ele já saciou o povo, ele já multiplicou, ele já mostrou que ele tem poder sobre o pão. Chegada a tarde, os seus discípulos desceram à margem do lago. Subindo a uma barca, atravessaram o lago rumo a Cafarnaum. Já era escuro e Jesus ainda não tinha se reunido a eles. O mar, entretanto, se agitava, porque soprava um vento rijo. Tendo eles remado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus que se aproximava da barca, andando sobre as águas, e ficaram atemorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Quiseram recebê-lo na barca, mas pouco depois a barca chegou ao seu destino. Eu acho que até nós, se víssemos alguém andando em cima das águas, nós, quem não ficaria com medo? Num primeiro momento é perceptível que os apóstolos teriam medo. Jesus logo acalma: sou eu. Mas o que isso tem a ver, com a Eucaristia? Tudo a ver. Nós vemos logo no início que Jesus ele tem poder sobre o pão.
Depois Jesus ele prova, ele mostra com as suas atitudes que ele também tem poder sobre o seu corpo. E vai a pergunta: Jesus pode fazer com o pão e com o corpo aquilo que ele quiser? Pode. E o que ele vai fazer? Ele andou sobre a água, ele multiplicou os pães. Então, não existe limite para o que Deus possa fazer, é o Deus do impossível. E o que vai vir logo depois? O discurso do pão da vida. Vamos lá, no primeiro momento Jesus multiplicou os pães, andou sobre as águas. E como é que vai se desenrolar o discurso do pão da vida? No dia seguinte, continuando no verso 22, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com seus discípulos na única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Nesse meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde se tinha comido o pão. Depois de o Senhor ter dado graças. E, reparando a multidão, que nem Jesus e nem os seus discípulos estavam ali, entrou nas barcas e foi até Cafarnaum à sua procura. Encontrando-o na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus, que conhece todas as coisas, sonda os corações, ele vai logo responder: em verdade vos digo, buscai-me, não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficaram fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nela Deus Pai imprimiu o seu sinal. Continuando, perguntaram-lhe: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Ora, Jesus ele mostrou ao povo que ele multiplica os pães. Ele mostrou aos seus discípulos que, além dele multiplicar os pães, ele também andava sobre as águas. E ele ainda está pedindo uma atitude de fé. Que obra é esta? Que creiais naquele em que o Pai enviou. Perguntaram eles: que milagres fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Qual é a tua obra? Ora, como se eles não tivessem percebido que os pães multiplicados ali não fosse um milagre. Nossos pais comeram maná no deserto, segundo o que está escrito: deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e que dá a vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus replicou: eu sou o pão da vida. Ora, tem poder sobre o pão, sobre o corpo, e depois ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Ele faz do corpo e do pão que ele quer. Quem vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse: vós me vedes e não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não lançarei fora. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai, e todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Bom, então Jesus pede um ato de fé, e ele vai falar que ele vai ser o pão da vida. Dando continuidade no 6, agora já dá para a gente ir caminhando, já deu para perceber, né, a pedagogia que Jesus vai usar. Ele vai falar que ele é o pão da vida e que o pão que ele vai dar é a sua carne, e o sangue, que o vinho vai ser o seu próprio sangue.
quem comer desta carne, quem beber deste vinho, vai ter a vida eterna. E num dado momento isso vai escandalizar alguns que vão embora. Logo para frente nós vamos ver que alguns vão dizer assim, essa palavra é muito dura. E Jesus ele não vai dizer, não, peraí, isso é simbólico, né? É só, não, vocês não precisam ficar, isso é só simbólico. Ele não volta atrás em sua palavra, ele não volta atrás. Como não lembrar quando Jesus fala que isso é meu corpo, isso é meu sangue, né? Lógico da Santa Missa, mas também remeter aos nossos irmãos lá de trás dos primeiros séculos, né? Porque os cristãos eles foram perseguidos, justamente uma das suas acusações é que eles comiam carne de gente morta. Ora, os cristãos, esses cristãos aí que se reúnem nas catacumbas para comer uma carne de gente morta, ou seja, era algo abominável para o povo pagão da época, tá? Então uma das críticas que levaram muitos cristãos a serem perseguidos foi isso. Como não lembrar também do cardeal, né, Vantuan, que tem um livro fenomenal, 5 Pães e 2 Peixes, em que ele vai viver preso por muito tempo do regime comunista vietnamita, em que ele celebrava a missa com um pedaço de pão e 3 gotas de vinho na palma da mão, né? E Jesus se fazia presente porque ele celebrava a missa na palma da mão. E por 20 anos ele ficou preso aproximadamente. É como não lembrar de um homem com uma fé tremenda dessa. E nós vemos hoje tantos católicos que entram para a fila da comunhão, né, que não fazem uma boa confissão e que entram de qualquer jeito para a fila da comunhão e que não dão a reverência devida a Jesus Eucarístico. E muitos deles, né, que acham que pode até alguns a não acreditar. Olha, o que eu falo isso é para católicos. Então os evangélicos que têm a consubstanciação, que acham que aquilo é só simbólico, que Jesus está ali só naquele momento que está ali. Não, para nós Jesus está verdadeiramente no pão e no vinho. E quando ele permite que mude a substância, mas que as aparências ficam as mesmas, né, é justamente para nós imaginarmos. Imagina se tivermos realmente que, se fosse comermos uma carne de fato, ou beber o sangue, seria, né, sem esses acidentes, né, seria um pouco mais difícil. Apesar de, em vários milagres eucarísticos, nós vemos, por exemplo, no milagre de Lanciano, a hóstia que se transforma em carne. Né? Uma pesquisa rápida no Google, nós vemos, né, milagre eucarístico de Lanciano e tantos outros milagres, né? E o mais interessante é que a carne, que depois de um tempo que eu for fazer os estudos, quando pensaram a carne, viram que era carne de miocárdio, ou seja, carne do coração. E vários anos depois que se foram fazer o exame daquela hóstia, aquela carne como se tivesse tirada naquele dia. Então, ou seja, Jesus mais uma vez mostrando, né, rompendo as barreiras das leis físicas, né, e transformando aquilo muitas das vezes para nos alimentar e tirar da nossa incredulidade. E tirar muitas das vezes da nossa incredulidade. E não mais fazer a Eucaristia sem entrar na capela num drone ou algo similar, né? Ou até mesmo permitir que pastoras concelebrem uma missa, né? Concelebrem uma missa. Bom, infelizmente nós vivemos tempos difíceis, né? E como é bom isso, né? Como Deus vai suscitar essas pessoas que amam as mesmas coisas, que buscam as mesmas coisas e que não gostam das mesmas coisas, né? E o que nos traz aqui, o que nos une, é o nosso amor a Jesus, nosso amor a Deus, nosso amor à Eucaristia, nosso amor a Maria. Voltando ao Evangelho, quando Jesus percebe que alguns estavam se afastando pelas suas palavras, né? Lá no versículo 56, quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim,
e alguns que vão deixar. Jesus percebe que os 12 estavam junto com ele, ele pergunta: e vocês? O que vocês vão fazer? O que Pedro vai responder? Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós sabemos e cremos que tu és o Santo de Deus. Olha que profissão de fé linda, né? Olha que algo estupendo que Pedro vai fazer. Não é à toa que Jesus o escolhe para apacentar os seus rebanhos. A demonstração de fé de Pedro é algo, aqui no Evangelho, é algo estupendo. Quem me dera tivesse um pouco. Eu penso sempre assim: o Senhor me dá um mínimo da fé, desse pouquinho de fé, como Pedro, deste grande homem, né? O nosso primeiro pastor, nosso primeiro papa, podemos dizer, nosso primeiro papa, nosso primeiro pastor. Essa fé que, nossa, é algo que nos leva a outros e outros e outros patamares da vida espiritual. Como não lembrar também das pessoas que viveram da Eucaristia, somente de Eucaristia. Marta Robin é uma das mulheres que ficou anos, uma mulher tetraplégica, não sei se conhece Marta Robin, uma francesa que ela vive da Eucaristia e ela entrega tudo a Deus, ela entrega a sua visão, ela entrega os movimentos, né? E ela só se alimenta, a única coisa que ela se alimentava era da Santa Eucaristia. E ela por 20 anos ela vai viver somente da Eucaristia. Somente disso. E as pessoas que vão até Marta Robin na França, que conversam com ela, né, vão perceber que uma pessoa sem instrução, ela tinha um conhecimento teológico muito grande. E as pessoas que já visitaram até mesmo, né, a Israel, vão testemunhar que, nossa, parece que essa mulher esteve, né, em Jerusalém, de tamanha intimidade que ela tem com o Senhor, que ela tinha, né, com o Senhor, a tamanho de sua intimidade. É interessante, depois, se vocês quiserem pesquisar, Marta Robin, né, existe um livro chamado A Cruz e a Alegria, né, em que vai narrar um pouco da vida, né, de Marta Robin, e também tem uma biografia feita pelo seu diretor espiritual, que era Padre Filé, né, que foi diretor espiritual de Marta Robin, e que muitas das vezes aqueles padres que estavam incrédulos, ele levava para conhecer Marta. Como Deus é bom, como ele, um Deus tão grande, ele pode se fazer tão pequeno para alimentar a nossa vida, a nossa alma, nos salvar, nos dar como alimento. Porque se nós olharmos em toda a história da salvação, desde o Antigo Testamento, tudo vai culminar para algo, né? Temos aí a festa dos pães ázimos lá no Antigo Testamento, que já vai ser uma certa prefiguração, né, da Eucaristia. O maná, o Deus que alimenta o povo com maná. Nós vemos aí várias e várias passagens que vai demonstrar que o próprio Deus vai alimentar. Até mesmo no Apocalipse nós vemos que ele vai ser o cordeiro imolado, e que vai se tornar o nosso alimento, sendo sacrificado uma única vez e de uma vez por todas. Todos os valores, quer dizer, todos os méritos da vida de Cristo têm valores infinitos. Ele precisava sofrer o que sofreu para nos dar a salvação. Ora, se os mínimos atos de Jesus têm valor infinito, o mínimo sofrimento já seria o suficiente. Mas ele vai demonstrar que do alto da cruz, do alto do seu sacrifício, demonstra o tamanho do amor por nós, e ainda assim ele se dá como alimento. Ora, o discurso do pão da vida, Jesus ele já sabia o que ia acontecer. Então, antes dele celebrar, né, dele instituir a Eucaristia, dele celebrar a última ceia com seus apóstolos, ele faz esse discurso do pão da vida: eu sou o pão da vida, e depois ele vai
se transformar no pão da vida na quinta-feira santa, na noite em que ele vai ser entregue. E as missas celebradas, mesmo que seja pelo padre mais pecador que for, né? Mais incrédulo que seja, mais marxista que possa parecer, a Eucaristia celebrada ali é realmente o corpo de Cristo. Vai ser realmente a Eucaristia. Né? Que possamos pedir a Deus que possa aumentar a nossa fé, o nosso zelo, e acreditar com mais razão, cada dia mais, nessa presença de Jesus, para que nós possamos fazer uma boa confissão, para que nós possamos comungar cada vez mais dignamente. De fato, nunca seremos dignos, de fato. É por misericórdia de Deus, é por pura misericórdia de Deus. Um santo vai dizer que a comunhão, ela serve para dois tipos de pessoas. As perfeitas, em que eu não me incluo, para continuar no caminho de perfeição, e as imperfeitas, que eu me incluo, para alcançar a perfeição. E que Jesus Eucarístico, ele é o centro da vida da igreja. Toda a vida da igreja, ela gira em torno da Eucaristia. Eu fico imaginando como pode uma fé ela ser alimentada sem essa presença magnífica de Jesus na Eucaristia. A pessoa que larga, quer dizer, o cardeal vai dizer que a Igreja Católica ela não perde fiéis, ela perde infiéis. E quão triste, né, as pessoas quando saem e vai para uma outra religião, vai para uma outra fé e não teve esta percepção. Dentro da história, infelizmente hoje nós vemos que se lança muita escuridão sobre a história da igreja e não se percebe a sua riqueza, as grandes luminárias da fé que foram alguns santos, os sacramentos, né? E que esses santos que eles se santificaram através da Eucaristia. Como não lembrar de um São Pio de Petreutina, que chorava quando ele celebrava a missa? Como não lembrar de tantos santos, como Santa Teresinha, o amor que ela tinha a Jesus? Que possamos pedir a Deus que nos faça simples como Santa Teresinha, nos dê uma fé cada vez maior e que possamos cada dia mais buscar Jesus nos sacramentos, na oração e na intimidade com Deus. Temos que ter uma simplicidade como a das crianças, né? Uma simplicidade como a das crianças e uma fé como essa fé de Pedro que vai dizer: Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Este mesmo Pedro que lá na frente vai fraquejar e vai negar a Jesus, mas se arrepende. Deus, ele age de uma forma muito interessante. Ele nos deu o livre-arbítrio para que tudo possa agir em via de mão dupla. Ele age, mas ele também procura ver nos seus filhos também o se posicionar a ele, o se direcionar, o convergir a ele. Então não simplesmente uma conversão de vontades e de sentimentos, mas também uma conversão do intelecto a ele, dar razões de fato à fé que nós professamos. Que Maria possa interceder por nós e que cada vez mais possamos nos aproximar de Deus.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Senhor, nós te damos graças por esse momento. Te agradecemos por tudo, pelo dia de hoje, nossas dificuldades. Te agradecemos, Senhor, pela nossa semana. E pedimos, Senhor, humildemente, que aumentai a nossa fé. Que o Senhor possa nos transformar em pessoas de fé. Pessoas que vivam da Eucaristia. Que possamos cada vez mais, Senhor, estar próximos de Ti. Não, Senhor, não olheis os nossos pecados, a nossa falta muitas das vezes da esperança. Mas ajudai-nos, Senhor, com a força do Teu Espírito Santo, porque sozinhos nós não conseguimos. Mas contigo, Senhor, o nosso fardo será leve. Tudo isso nós te entregamos pelas mãos de Maria, nossa Mãe Santíssima, que ela possa interceder por cada um de nós. Que os santos anjos da guarda também possam interceder por nós. E Santa Teresinha, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que viva Cristo Rei. Viva!